Olá, galerinha do terceiro ano, boa tarde, tudo bom? A Prof. Milka tá aqui para gravar a nossa unidade 4 de Histórias na página 156 da apostila de História, para a gente finalizar a nossa apostila de História. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem constrói os lugares, né? Como os lugares são construídos, tá? E para isso a gente vai aí então para nossa apostila, vamos lá. Nossa apostila de História. O Prof vai aumentar um pouco a letra aqui para vocês enxergarem melhor. Vamos lá. Então aí nós temos a imagem da página de abertura e vemos vários rostos, né? Várias faces, várias crianças, uma diferente da outra, de várias cores, características étnicas, né? Cada uma delas veio de um lugar diferente, uma família diferente, por isso tem características próprias, características únicas. Lembra ontem a gente falou em português sobre a história do patinho feio, né? Que na verdade ele não era um pato, ele era um cisne, por isso ele não pertencia à família dos patinhos, por isso ele era tão diferente. E assim também é um pouco da nossa aula de história hoje, cada um de nós pertence a uma família e nós somos diferentes, né? Alguns nasceram no Brasil, outros não nasceram no Brasil, certo? E cada um de nós carrega consigo essas características, né, culturais. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre as questões 1, 2, 3 e 4. Na sua opinião, todas as pessoas representadas na imagem são brasileiras? Né? Por que você acha isso? Então, a gente olhando bem as imagens aí, a gente pode perceber que nem todas essas crianças aí são brasileiras, tá? Por conta, né, do tipo de fisionomia, do tipo do rosto, né? A gente percebe que algumas podem ser de outros países. Por volta de 500 anos atrás, o Brasil tinha uma população com pessoas parecidas com estas? Explique-se. Então, com o passar do tempo, né, a gente fala da palavra miscigenação. O que é miscigenação? Então, miscigenação são mistura de culturas, né, povo misturado, certo? Nós sempre fomos um país miscigenado, porque nós recebemos desde a nossa colonização povos de vários países, né, dentro do nosso país, e isso causou uma multiplicidade de povos, uma multiplicidade cultural. 3. Identifique quais teriam sido os primeiros habitantes do nosso território. Os indígenas, então, né, foram os primeiros habitantes do nosso território, tá? Então, os povos indígenas, eles marcaram aí, né, a habitação, porque quando os portugueses, espanhóis e europeus chegaram no nosso território, os indígenas já estavam aqui. Então, eles são considerados os primeiros habitantes. Localize os personagens da turminha Dom Bosco, né? Vocês conhecem bem os personagens aí da turminha Dom Bosco. Nós temos assim o Joca e a Lama, que são europeus, a Bebela e o Lulu são africanos, né? Morenos. Aqui a Ari e a Polenta são asiáticos, olhinhos puxados. O Jaiminho e a Esubi da África, africanos. A Lidiane e o Benji são europeus, tá? Então essa aí é a nacionalidade dos nossos amiguinhos aqui, ó, da turma Dom Bosco. Estão todos eles aqui, ó, distribuídos aí na próxima página. Vamos dar continuidade, então. A primeira vila. Em 1532, os europeus fundaram a vila, primeira vila no território que mais tarde seria o Brasil. Esse núcleo foi chamado de Vila de São Vicente, que ordenou a construção dessa vila. Quem foi o rei de Portugal aí, tá? Que enviou várias caravelas para cá, comandadas por Martim Afonso de Souza, para iniciar então a construção desse lugar. Atualmente São Vicente é uma cidade turística no litoral do estado de São Paulo, tá? Aí tem, ó, né? Então, o que são vilas? Vilas são pequenas comunidades, certo? Pequenas comunidades que começam pouco a pouco com a ajuda das pessoas, com pequenas construções. Então, o que essa ilustração aí apresenta? Então, apresenta os povos indígenas trabalhando aí, né? Trabalhando na construção dessa vila, né? Na construção das moradias, das casas. Com base na ilustração, quem trabalhou para construir a Vila de São Vicente? Quem trabalhou
Então, foram os povos indígenas, certo? Quem mais teria ido viver e trabalhar na região de São Vicente ao longo dos séculos? Então, os povos africanos, os portugueses que adentraram as terras brasileiras também foram trabalhar, então, na construção aí dessa região chamada de São Vicente. E atualmente, como são construídos os bairros, as cidades, quem realiza os trabalhos, né? Então, os engenheiros ajudam, os pedreiros, os carpinteiros, né? Pessoas que trabalham na pavimentação de ruas, né? Os profissionais da construção civil, tá? Eles são responsáveis pelas construções de hoje em dia. Mas afinal, o que é história? Então, a história é uma ciência que estuda o passado para explicar a nossa vida do presente, né? Então, a história vai estudar tudo que aconteceu, né, através dos fatos históricos que a gente já estudou. Esses fatos podem ser fatos visuais, né, pode ser materiais, objetos encontrados, fósseis, tá? E isso vai explicar um pouco do nosso passado. E através disso a gente vai explicar o presente e tentar explicar o futuro, tá? Portanto, para entender o fato que está acontecendo, né, a gente precisa ver o que aconteceu no passado, por que esse fato está acontecendo agora, tá? Então, a história é muito importante para cada um de nós, e o historiador é quem estuda a história, tá? Os indígenas, então, como a gente falou, né, quando os nossos colonizadores chegaram ao Brasil, eles encontraram aqui os povos indígenas, né? E esses povos já moravam aqui, eram os donos da terra. Então, grande parte dos povos indígenas eram nômades, eles mudavam de lugar em lugar para aproveitar então as boas terras, né? Lugares que tinham rios próximos, água, para poder aproveitar a coleta de frutos, né? A caça, a pesca, tá? E nesses locais eles construíram moradias com materiais da floresta, como folhas, madeiras, cipós, e organizaram suas aldeias. Com a chegada dos europeus, os indígenas começaram a ser expulsos de suas terras, muitos foram mortos e trabalhavam muito de escravos para os novos colonizadores. Os colonizadores eram os povos, né? O grupo que chegou aqui no nosso território para tornar esse lugar uma colônia, tá? Nesse caso aqui, os povos europeus eram os nossos colonizadores. Contudo, uma enorme quantidade de indígenas foi escravizada, né, obrigada a trabalhar de graça para esses povos colonizadores. Assim, as primeiras vilas e cidades no Brasil foram construídas pelos trabalhadores indígenas, por ordem dos portugueses. Aí tem São Vicente, fundado em 1532. Um lugar lindo, viu? Como foi o início dessa colonização? Não foram só os indígenas que foram os construtores, né, das cidades e vilas, né? Se acompanharmos a história de São Vicente, descobriremos que, por ser uma ilha, a vila tornou-se um porto muito importante. Ali chegavam e dali saíam as caravelas que carregavam mercadorias como especiarias, né, que eram plantas ou produtos utilizados no tempero da comida, panos, utensílios e muitos outros itens. Dali saíam também toneladas de pau-brasil, que na época era uma madeira muito procurada pela Europa. Com tanto movimento, a vila cresceu e lá foram morar muitos portugueses, além dos franceses, espanhóis e outras pessoas que desejavam começar uma nova vida na América, principalmente retirando as riquezas, né, americanas. Com o tempo, a partir de 1550, os portugueses trouxeram africanos para o Brasil para trabalhar como escravos. Muitos deles foram levados a São Vicente para trabalhar em plantações de cana-de-açúcar. Além do trabalho na agricultura, os africanos trabalhavam nos serviços da vila, como pedreiros, carpinteiros e pintores, e nas atividades domésticas, como cozinhar, lavar e cuidar dos filhos dos colonizadores portugueses. Então, no início, quem construiu vilas, cidades no Brasil foram os indígenas, africanos e europeus, principalmente os portugueses.
Como os bairros são formados? Alice e Cecília, silêncio. Como os bairros são formados? Então, atualmente a população dos bairros das cidades podem ser formadas por pessoas cuja família sempre morou naquele local, ou por aquelas que chegaram de outras cidades, outros estados e regiões, e até mesmo de outros países. Essas pessoas que vieram de outros lugares do mesmo país são chamadas de migrantes. A migração é essa saída e entrada, essa movimentação de pessoas dentro ou fora de um país. Se elas vierem de outros países, são chamadas de imigrante. A partir do momento que elas saem, por exemplo, dos Estados Unidos e entram no Brasil, elas recebem o nome de imigrantes, né? E quando elas saem de lá, elas são emigrantes, tá? Em geral, elas deixam suas regiões de origem porque enfrentam dificuldades. Ou são dificuldades financeiras, ou é uma nova opção de vida, né? Ou vem em busca de outra forma de viver, tá? Então, nós temos gente de toda parte. Então, no Brasil, no final do século XIX até metade do século XX, entraram muitos imigrantes italianos, alemães, espanhóis, sírios, libaneses e japoneses no Brasil. Atualmente, entram muitos imigrantes vindo do Haiti, da Síria, da Bolívia e de outros países que sofreram com problemas como catástrofes naturais, guerras e desemprego, né? E vieram então morar no nosso país. Nós temos aí duas imagens: imigrantes judeus em navio com destino ao Brasil em 1935, depois imigrantes italianos em São Paulo no início do século XX. A população presente. Quando a população cresce muito e começa a ocupar todos os espaços disponíveis em um município, quando áreas ainda não urbanizadas, né, que não têm características de cidade, tá? Que tem características aí de cidade. Quanto mais urbanizada uma cidade é, mais organizada essa cidade vai ser, tá? Então, as empresas de construção podem construir residências para vender a novos moradores. No Brasil, no início do século XXI, foram lançados alguns programas de governo para vender casas e terrenos por valores baixos às pessoas sem recursos. Pessoas que não têm como pagar aluguel ou comprar moradias prontas também se dirigiram a esses locais e começaram a construir suas residências. Se os terrenos têm dono, estes podem expulsar os moradores que se estabeleceram ali sem pagar. Mas pode acontecer de as prefeituras aceitarem a permanência desses novos moradores. Então surgem estabelecimentos comerciais como armazéns, bares e supermercados. As ruas que no início podem ser apenas de terra ganham pavimentação e se tornam asfaltadas. Quando os moradores se juntam e reivindicam, os governos municipais costumam levar serviços básicos a esses locais, como a coleta de lixo, água encanada, rede de esgoto, tratamento de água e energia elétrica. Tá? Então aqui, ó, são a construção de moradias populares que são então dadas a famílias pobres ou sem condição, né, de comprar as suas moradias. Então as pessoas que não têm condições recebem essas casas, né, construídas, recebem essas casas do governo. E é interessante a gente ressaltar que, de toda a história do Brasil, a gente precisa entender que os povos indígenas, de todas as formas, eles foram escravizados, né? De todas as formas, eles foram judiados, eles foram tirados de suas terras, né? Eles sofreram com a escravidão, muitos perderam suas famílias, foram mortos, né? Há uma enculturação, ou seja, eles acabam tendo que vir para a cidade porque as suas áreas são invadidas, né? Então, assim, esse respeito aos povos indígenas deve existir da nossa parte, porque na verdade foram eles que deram início a tudo que hoje a gente conhece por Brasil. Aí nós temos aí as nossas atividades. Vamos lá, lápis na mão e vamos responder. Antes da chegada dos portugueses, o território, onde hoje é o Brasil, já era habitado. Por quem? A gente falou, pelos indígenas. Então, eles moravam aqui antes da chegada dos portugueses. Circule a frase errada.
Então, todos os indígenas do território brasileiro moravam em cidades. Não, né? Na verdade, eles ajudaram a construir as cidades, mas os indígenas sempre moraram na floresta, certo? E a maioria deles não tinha moradia fixa, eram nômades, mudavam de local em local. Reescreva a frase que você circulou, corrigindo. Todos os indígenas do território brasileiro moravam na floresta, tá? Então você vai corrigir a frase. Marque com X os povos que vieram para o Brasil à força como escravos. Então nós temos aí, ó, os africanos, né, um grande exemplo desses povos, tá? Que vieram para o Brasil à força. Então a primeira vila fundada no Brasil foi São Vicente. As pessoas que se mudam de regiões de um país para começar uma nova vida, né, são migrantes, que há essa movimentação de saída e entrada. Pessoas que vêm de outros países são imigrantes. E pessoas que não têm um local fixo para morar são nômades. Nesse caso, os indígenas eram nômades. Pense na construção de um novo bairro e marque um X no que seria necessário. Então, você vai marcar um X em tudo que você acha que seria necessário para a construção de um novo bairro. Pistas de aviação, casas comerciais, água encanada, serviços de esgoto, energia elétrica, parques e ciclovias, clubes particulares, transporte público. Então, você vai marcar um X aí no que você acha que seria necessário. E aqui você vai acrescentar outros itens mencionados por você que são necessários para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas vivam tranquilas, tá? Essa é a sua opinião, tá bom? Aqui não precisa fazer, é uma pesquisa, tá? Não precisa vocês fazerem. Que tal vocês desenharem como seria uma vila na época em que os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil? Então, aqui vocês vão desenhar. Vocês podem desenhar diretamente aqui no espaço ou vocês podem desenhar em um papel A4, papel sulfite, pintar bem legal, certo? E depois colar aqui. E aí, para finalizar a nossa apostila, nós temos aí o Vamos Relembrar. O que é o Vamos Relembrar? O Vamos Relembrar, então, é um pouquinho de tudo que a gente fez nesse bimestre na apostila de História, tá? Então, Vamos Relembrar é um pouquinho de tudo. Vocês perceberam que este capítulo tem bem pouca atividade, né? Por isso que a professora fez o capítulo todo, tá? Aí tem aqui a área que está observando. E nós vamos associar os textos, então, na próxima página. Quem constrói as cidades, né? Aí vai explicar, então, sobre quem constrói as cidades, né? No início da colonização, indígenas africanos, sob a ordem dos portugueses, construíram as primeiras vilas e cidades do Brasil. Na atualidade, outros trabalhadores constroem as cidades, tá? Número 4. Número 3, fontes históricas. Aqui, ó, lembra os desenhos nas cavernas, né? Os historiadores aí, tá? Eles estudam essas fontes históricas para saberem do passado e tentar entender o presente. Depois, gente por toda parte. Então, muitos bairros, né, vão se espalhando aí dentro das cidades. Pessoas vindas de vários lugares e vão preenchendo os espaços da rede urbana. Espaços públicos e privados, né? Nos lugares onde moramos, existem espaços que são de todos e espaços que são privados, né? Que pertencem a alguém, tá? E é por isso que a gente deve, então, respeitar esses espaços. Tanto os espaços que são de todos devem ser cuidados por todos, quanto os espaços privados devem ser respeitados, né? A gente deve ter autorização para entrada e saída nesses espaços. E o bairro, está aqui em cima, é uma divisão do município. Então, há vários tipos de bairro, residenciais, industriais, comerciais, misturados, culturais, tá?
Então, assim, os bairros, eles fazem essa divisão municipal. Todos os municípios, né, em cada município existem vários tipos de bairros. Então, é para vocês colocarem a numeração dentro aí do quadradinho. Então, a numeração fica 4, 1, 3, 5, 2. E aqui a gente finaliza, então, a nossa apostila de História. Um beijinho para vocês, então, e até a nossa próxima aula, tá? Até amanhã. Beijo, beijo.